Coram deu uma consciência constante da presença de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 139. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 7. Você pode continuar sentado como você está. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, percebe o quê? Vocês não acharam ainda? Vou esperar um pouquinho. Vamos lá, vou começar de novo. Salmo 139, verso 1 ao 7. Começa assim, o verso primeiro. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue na minha língua ou na minha boca, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? E o salmista prossegue dizendo: se eu subir ao céu, se eu descer ao mais profundo abismo, e colocando situações inusitadas para que nós entendamos que em momento algum da nossa vida nós vamos conseguir fugir da presença do Senhor. Nós vemos uma situação narrada nas Escrituras que, dependendo de como ela é contada, ela vai se parecer jocosa, que é quando o homem peca e Deus desce na virada do dia e procura por Adão. Deus sabia de Adão, Deus sabia onde Adão estava, Deus sabia o que Adão tinha feito. Sim, ainda assim, Deus questiona: Adão, cadê você? E Adão faz o quê? Se esconde. Olha como a ignorância do pecado faz com que a gente se esqueça quem é Deus, a ponto de tentarmos enganar aquele que tudo vê. Aí Deus pergunta para ele: tu comeste do fruto que eu falei que não era para comer? Aí ele faz o quê? Faz igual Matrix, né? Já tipo desvia assim, ó, e fala: a mulher que tu me deste, me deu para comer e eu comi. Não é? Ou seja, assim que o pecado entra na vida do homem, ele já começa a se esquecer quem é o Deus Todo-Poderoso, que havia acabado de criar ele, que havia acabado de criar os céus, a terra e tudo que neles existe. Tinha formado tudo, colocou os animais. Os animais não tinham nem nomes ainda, e Deus colocou para que Adão desse o nome aos animais. E após o pecado, ele já tenta se esconder de Deus. E a segunda ação dele, por conta do pecado, é se esquivar das suas responsabilidades e apontar a culpa para a mulher que tu me deste. Né? Mas para que nós entendamos, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios capítulo 15, verso 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus não observa somente aquele que é bonzinho e faz vista grossa para aquele que está fazendo a coisa errada, não. Os olhos do Senhor estão em toda parte e observando os bons e os maus. Calvino dizia o seguinte, que a verdadeira sabedoria consiste em viver com a consciência de que estamos sempre coram Deus. Que estamos sempre diante de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Não só quando nós vimos para a igreja, mas quando nós acordamos na nossa casa e respiramos, ó, passem comigo, ó, enche o pulmão, solta. Oh, maravilha! Há uns 5 anos atrás nós não podíamos fazer isso com segurança.
por conta de uma pandemia. E esse ar que nós respiramos hoje grátis, 0,800 é dado por Deus para cada um de nós. E ainda assim, nós nos esquecemos de agradecer. Mas os olhos do Senhor estão sobre nossas vidas. E isso muda tudo, porque não é uma vigilância opressiva, mas é uma presença relacional. Assim como Deus descia no jardim do Éden na virada do dia, para caminhar e conversar com Adão. Assim, esse relacionamento Deus quer ter conosco, que somos seus filhos. Por isso seus olhos estão sobre nós. Sobre o ímpio, é para condená-lo. Mas sobre mim e sobre você, é para nos guiar, nos induzir a fazer o correto. É uma pergunta para nos deixar um pouco mais conscientes, né? Nós sabemos que esses textos que foram lidos, nenhum é novidade para ninguém. Não é isso? Todo mundo já. O Salmo 139 virou uma canção. Ficou muito bonita. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e quando me levanto. Esquadrinhas o meu andar, conhece os meus pensamentos, ainda a palavra nem me chegou à boca, o Senhor já conhece. E nós já sabemos disso. Só que ainda assim, nós somos induzidos a nos preocupar com o que os outros vão pensar sobre nós, com o que os outros vão achar daquilo que nós fazemos. Nós somos induzidos a nos preocupar com a opinião do outro e nos esquecemos de nos preocupar com o que realmente importa. É se aquilo que nós estamos fazendo agrada ou não, Senhor. Corandeu é isso. Viver constantemente na presença do Senhor. Consciente de que tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que não tenha ninguém nos enxergando, ninguém nos vendo, ou que nós achemos que não tem ninguém olhando, o Senhor nos observa. Que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele contempla os justos e os injustos. E olha só, Deus não apenas nos vê, mas Ele também nos avalia. Abre sua Bíblia aí, Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Eclesiastes 12, 14 diz assim: pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está o quê? Escondido, seja bom ou seja mal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz: pois todos nós, eu e você, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com a quê? Com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, nós não devemos dar tanta importância com que o coleguinha vai pensar a nosso respeito. Mas nós devemos estar atentos para saber se aquilo que nós temos feito agrada ou não ao Senhor, porque os seus olhos estão sobre nós. Lutero, ele enfatizava o seguinte: Deus não olha apenas para as obras, mas para o coração por trás daquelas obras. Não é só o que você faz, mas o porquê que você faz aquilo. Teve uma época que estava, na moda, né? A pessoa iria ajudar alguém. É certo ou errado ajudar as pessoas, queridos? É certo. Mas ela fazia assim: eu ajudando. Olha, eu ajudando, né? Aí ela faz uma selfie, né, e tal. E o que a Bíblia fala pra gente? A Bíblia diz o seguinte: não saiba a tua mão esquerda o que está fazendo a tua direita, quando você estiver ofertando, quando você estiver ajudando. Então é assim que tem que ser. É igual a nossa oração. O que a Bíblia fala sobre oração? Quando você for orar, entra no seu quarto. Você só pode orar se for no seu quarto? Não. Ele está dizendo que você vai orar, não é para que os outros vejam que você está orando, ou para você parecer que é um doutor naquilo que você está falando. Ele está dizendo que você pode orar no escondido e falar baixinho, ou às vezes até só no teu pensamento. O Salmo 139 diz que o Senhor conhece os nossos pensamentos,
que aquele, que o Deus que vê tudo, ele vai ouvir a sua oração e é ele quem vai responder. Bem, agora, vamos mudar essa visão, já entenderam direitinho, já relembramos do que é o corandeu. Agora vamos trazer isso para o contexto da família, não é? A gente vive numa época em que muitas famílias são cristãs só no domingo. Durante a semana é muito corrido, pastor. É muito trabalho. Menino na escola. Tem que fazer almoço, tem que fazer janta, tem que tomar café, tem que isso, tem que aquilo outro. E assim, não é assim que tem que ser. Uma pesquisa recente mostra que grande parte dos jovens abandona a fé não por falta de igreja, mas por falta de coerência dentro de casa. Pais que falam de Deus, mas não vivem com Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, né? Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Observe que Paulo não coloca coisas difíceis. Ele coloca coisas comuns, simples e do nosso cotidiano. Você come uma vez por semana? É doido, né? Todo dia, não. Pois é. Para ficar desse tamanhozinho aqui, não dá para comer só uma vez por semana, não. É uma vez por dia. E quer vocês comam, quer vocês bebam. A gente bebe só uma vez por dia. Quem bebe pouco, quem bebe pouca água, acaba se dando mal, porque, como é que é dar pedra no rim, isso é complicado. Lá em casa, minha esposa já viveu isso. Então, a gente tem que beber muita água. Né? Os irmãos que estão assim, que nem eu, mais fortinhos, e querem dar uma desinchada, tem que beber mais água ainda. Porque, ao contrário do que parece, se você bebe pouca água, o seu corpo retém. Mas se você bebe muita água, o seu corpo entende que você está sempre repondo e vai liberando. Tá bom? Isso é... vir para a igreja é cultura, gente. Amém? Aleluia. Aqui está o princípio de corandeu. Viver toda a vida diante da face de Deus, sob sua autoridade e para a sua glória. Champel, ele diz o seguinte: a pregação cristocêntrica mostra que toda a vida deve ser redimida pela graça de Deus em Cristo, inclusive a vida familiar. O contexto de Deuteronômio, agora sim, volta para Deuteronômio 6, eu fui deixar marcado o dedinho lá, né? O contexto de Deuteronômio 6, Moisés está instruindo Israel antes de entrar na terra prometida. E não é uma instrução sobre religião, é sobre formação espiritual no lar. A fé não seria sustentada por templos, mas por famílias que vivem o corandeu. Por famílias que estão conscientes de que tudo aquilo que elas estão vivendo é diante de Deus. Tá? Sidney Greidanos, esse daqui o nome é diferente, mas ele é um autor interessante, porque ele é o autor do livro Pregando Cristo através do Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: o Antigo Testamento aponta para Cristo ao revelar a necessidade de um povo que viva totalmente para Deus. Algo que foi cumprido perfeitamente só em Jesus. O Antigo Testamento, nós temos estudado aqui que, conforme Hebreus diz, que as coisas passadas são a sombra daquelas que haviam de vir. E temos visto, aprendido aqui na nossa vida, que existem no Antigo Testamento tipos de Cristo, no sentido de que algumas ações daquelas pessoas simbolizam aquilo que Deus iria fazer, não é? Eram sombras daquilo que iria acontecer, não é? Então, no Antigo Testamento, nós temos aprendido isso aqui. Então, por exemplo, quando José perdoa os seus irmãos, é um tipo de perdão que Cristo daria por nós. Só para a gente entender. Quando Noé constrói a arca e salva só aqueles que estavam ali. É um tipo de Cristo. Simboliza, porque só vai ser salvo Atos 4:12, não é? Se não me falha a memória, normalmente ela falha, mas diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo Jesus. É um tipo
de Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo Jesus. Corandeu, ele começa com um coração rendido ao Senhor. Moisés começa dizendo assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a tua força, toda a tua alma. Antes de ser prática familiar, é uma realidade espiritual, pessoal, né? A gente não pode formar uma família piedosa se não for um cristão verdadeiro, né? Lloyd Jones, ele diz o seguinte: o maior problema da igreja é que muitos professam a fé sem terem sido transformados. Então, se o teu coração não estiver voltado para o Senhor, né, nós vamos ver que Cristo, ele pega quando ele faz um resumo dos 10 mandamentos, ele usa esse texto de Moisés, onde ele diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ele se resume nisso, né? Com todo o teu coração, com toda a tua alma. E o segundo é semelhante a este: e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele traz essa verdade. É necessário que você ame a Deus. Se você não ama a Deus, acima de todas as coisas, antes mesmo que a sua própria família, você não vai conseguir amar a sua família de maneira que consiga trazê-la, educá-la, instruí-la a viver diante de Deus. Amém? Pais não transmitem só o que ensinam, mas eles transmitem o que amam. Eu coloquei algumas ilustrações aqui, e para ver se facilita da gente guardar. Por exemplo, uma criança certa vez disse: eu sei que Deus é importante, porque o meu pai fala disso, mas o celular dele parece ser mais importante. O que ocupa o centro do coração dentro de casa? Nós vivemos tempos onde a tecnologia, ela nos cerca, e a gente não consegue mais viver sem ela. Quem que tem um celular, levante a mão. Mas todo mundo, hein? Até que não era para ter. Tem menino que não sabe nem ler, nem escrever, já tem um celular. Às vezes o pai não sabe nem o que ele está assistindo, mas ele já tem o celular. Não é que a tecnologia seja ruim, mas ela não pode tomar o lugar de Deus. Amém? A Bíblia diz o quê? Mas buscar em primeiro lugar e a sua e as demais coisas nos serão acrescidas ou acrescentadas. Segundo, Corandeu se expressa na rotina diária da família. O verso 6 diz assim, versos 6 e 7, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Observe que ele não está falando de ocasiões especiais. Ele está falando de ocasiões que nós vivemos no nosso cotidiano, semelhante ao que Paulo falou, né? Quer comais, quer bebais. Ele está falando disso. E que, olha, pais, ensine só uma vez? Não. Ensine com persistência. Em outras versões, vai dizer para você tentar inculcar na cabeça da criança aquilo ali. E é interessante que quando nós conhecemos a cultura judaica e sabemos que eles começam a aprender a lei, que é a Torá, que é o estudo dos 5 primeiros livros da Bíblia, aos 6 anos. Então eles começam a estudar aos 6 anos. E aqui está dizendo, ensine-as com persistência aos seus filhos. Às vezes os pais falam uma vez e acham que o filho já aprendeu. Não, fale a segunda, fale a terceira, fale quantas vezes quiser. Lá em casa, a gente, conversando hoje, na hora do almoço, eu percebi que a gente sempre quis criar boas lembranças para os nossos filhos. Mas eu percebi que a memória deles é igual à minha.
Rapaz, esquece na facilidade das coisas boas que a gente faz e só se lembram daquelas que a gente não fez. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Então a gente tem que persistir para ensinar. Não basta falar uma vez. Vamos falar 2, 3, 4, 5, 6. Quantas forem necessárias. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar. Quando se levantar. São coisas cotidianas. Não é para a gente esperar só o dia de domingo para falar de Deus. Para nós nos lembrarmos que os olhos do Senhor estão sobre nós. Nós temos que nos lembrar durante todos os dias das nossas vidas. Os irmãos estão entendendo? Amém. Observe que ele usa sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Isso é como se fosse um discipulado contínuo, no dia a dia. Alguém disse, apareci, né? Alguém disse o seguinte, a fé precisa ser comunicada dentro do contexto real da vida, não apenas em ambientes religiosos. Ainda está piscando ainda, né? Vamos continuar assim, que está mais melhor que a outra, certo? Tá, tudo bem. Ah, bom, pelo menos o Senhor está me vendo. Voltando aqui, ó. É um discipulado contínuo, do dia a dia. Alguém disse que a fé precisa ser comunicada dentro do contexto da vida real, né? Não apenas em ambientes religiosos. O que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que quando você estiver na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, você vai continuar sendo cristão. Porque os olhos do Senhor também estão lá. Estão sobre você naquele lugar. Tá? A espiritualidade bíblica não é um evento dominical, mas é um estilo de vida diário. Você quer ver uma situação delicada? Para quem é motorista aí, que pega o trânsito, horário de pico daqui para Brasília, ô glória, a gente tem, né? Ô glória quem tem vamos lá ter um carro, ter um emprego, né? Tá indo para lá, tem que trabalhar, né? Então, tudo dá graças, né? Mas, meu irmão, tem aqui, naquele trânsito ali, é a hora que o inimigo quer te tentar, te provar, né? Porque é cada coisa, mas naquela hora também, Deus está te vendo. Deus está te olhando. Naquele momento, embora seja difícil, você também precisa ser cristão. Tá bom? A nossa espiritualidade não é só quando a gente está na igreja. É em todos os momentos da nossa vida. É um estilo de vida diário. Eu coloquei aqui uns exemplos práticos, ó. Embora difíceis, né, na correria dos dias atuais, mas sempre que possível, orar com os filhos. Gente, você não tem noção. A gente orava com nossos meninos tudo dia quando eles eram pequenos. Para um pouquinho, esquece tudo. Não sabe mais nem orar, né? Aí tem que, ó, insistir. Ensine com persistência. Conversar sobre decisões que são tomadas dentro do seu lar à luz da Bíblia. Pedir perdão, mesmo pai e mãe, quando estiver errado, reconhecer o erro, né? Pedir perdão. Demonstrar a dependência de Deus. Porque nós, como pais, temos às vezes a ideia de que temos que transmitir para os nossos filhos que nós somos perfeitos. Querido, isso é um erro absurdo, porque nós não somos. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. E isso não é ruim. Isso é normal. Se nós fôssemos perfeitos, é capaz de nós nem sermos cristãos. Por quê? Porque para ser cristão é necessário você reconhecer que você é um ser imperfeito, que você é um ser que erra, que comete pecados e que por isso precisa de perdão. Vocês conseguem entender? Famílias que só consomem o culto criam filhos que veem Deus como evento. Famílias que vivem Deus criam filhos que veem Deus como realidade. Então, para os nossos filhos entenderem e viverem coram dele, nós precisamos viver dessa forma. Timóteo diz o seguinte, que a fé precisa ser incorporada na vida comum para se tornar real. A nossa fé, ela tem que andar junto com a nossa razão. Não é só
quando eu venho para a igreja. Não é só no domingo. A nossa fé tem que ser constante, tem que ser demonstrada constante. É por isso que Tiago fala: mostra a tua fé sem obra, que eu te mostro as minhas obras pela minha fé. Não adianta você falar que crê, se na hora da dificuldade você se desespera, se esquecendo que serve a um Deus todo-poderoso. E que mesmo que você não mereça, porque eu vou te falar a real, você não merece. Eu não mereço. Mas ainda assim, Ele nos ama. Ainda assim. Ô glória. Ó, a verdade foi tão dura que a energia até faltou. Rapaz, deve estar cabuloso aí agora para vocês me verem. Essa luz de baixo para cima, hein? Olha o lado positivo, pelo menos estou sem barba. Se tivesse com a barba era pior, hein? Corandeu é visível e intencional. Foi dito aqui no primeiro dia que a gente não pode viver de maneira, como é que é, no automático, não é isso? Tem que ter o dolo, tem que ter a intenção, tem que ter a vontade, tem que ter a vontade, né? Tem que ser intencional. O verso 8 diz assim: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas e da sua casa, né? E em seus portões. Não é literalismo, é intencionalidade visível. Tem que ter a intenção. Você tem que querer. Não adianta a gente viver no automático e achar que assim está bom. Não. Você tem que ter essa intenção. A fé ela precisa ser perceptível no ambiente familiar. Tem que ter uma cultura espiritual no lar. Valores têm que ser expressados, têm que ser expressos de forma clara. Conversas intencionais, mesmo que não sejam fáceis, mas tem que ter essa intenção. E prioridades evidentes. O pastor Batista, John A. Brodos, ele diz o seguinte: a verdade precisa ser apresentada de forma marcante e memorável. Nós não podemos nos esquecer. Nós temos que provocar para que seja lembrado. Assim como as marcas investem milhões para serem lembradas, Deus ordena que a sua palavra seja central e visível em casa. Olha o que o texto fala. Amarre-as como um sinal, no verso 8, nos seus braços, né? Prenda na sua testa. Para quem olhar para você vai se lembrar daquilo. Escreva nos batentes da porta do seu trabalho. Da onde? Da sua casa. E em seus portões. Para que você se lembre. Eu me recordo de um irmão que isso tem alguns anos, né? Pelo menos uns 25 anos. Eu me recordo que ele era lá da Batista Monte Oreb. E ele havia sido da Batista Monte Oreb, acho que o Hélito Balbino, o nome desse camarada. E ele tinha a intenção de ser policial civil. Aí o que ele fez? Naquela época a gente não tinha tanta mídia televisiva, tanta mídia como nós temos hoje. Isso tem o que? Deve ter pelo menos 25 a 30 anos. Aí ele começou a estudar. Ele queria aquilo, colocou o objetivo naquilo, colocou o foco para que ele queria aquilo para a vida dele, e ele começou a escrever. Na televisão da casa dele, botou um recadozinho, né? Para a gente, na época, parecia loucura, né? Assim, desliga a televisão e vai estudar. No espelho do quarto, do banheiro, ele colocou assim: vai estudar, vai estudar. Para a gente, que não entendia que aquilo era um objetivo de vida para ele, a gente achava, que bobagem, né? E eu me recordo que, não lembro qual foi a ocasião que eu precisei ir na delegacia, lá na 15ª, que era lá no centro de Taguatinga, e eu fui atendido por ele. Porque ele colocou aquilo como objetivo. É isso que a Bíblia nos ensina. Que o nosso objetivo tem que ser se lembrar que nós estamos vivendo diante de Deus.
Nós podemos almejar empregos melhores. Nós podemos almejar situações melhores para as nossas famílias. Mas nós não podemos nos esquecer de ensinar a nossa família a viver diante de Deus. Ao menos ela entender que os olhos do Senhor estão sobre nós em todos os momentos. Não é? Cristo, Ele está no centro. Pode ser que até aqui tudo pareça meio difícil, não é? Quem consegue viver isso perfeitamente? A resposta é Cristo. Ele amou o Pai perfeitamente, Ele viveu com Deus sem falhas e morreu por nossa falha familiar e espiritual. Chapter diz o seguinte, que a graça não apenas perdoa nossa falha, mas ela nos capacita a viver uma nova vida. Evangelho de João, no capítulo 15, Cristo se apresenta como uma videira. Diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. E no verso 5 ele diz, sem mim nada vocês podem fazer. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Em outras versões diz, sem mim nada podeis fazer. A família Corandeu não é construída por um esforço moral, tá? Mas pela dependência de Cristo. Para concluirmos, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo, inclusive sua família, é para a glória de Deus. Resumindo o que foi falado hoje, Corandeu na família começa no coração, se desenvolve na nossa rotina, se torna visível no lar, e só é possível em Cristo. Não é sobre momentos espirituais, é sobre uma vida inteira na presença do Senhor, conscientes de que os olhos do Senhor estão sobre nós. Mesmo quando nós estamos sendo justos ou injustos. Não tem como a gente se desviar dos olhares do Senhor. Eu coloquei a ilustração final, até intencionalmente, eu pedi para passar para os meninos da mídia passar uma canção, está tocando a música em looping, antes do culto começar, que ela falava, ato final, né? É o Sodré. Ele apresenta a vida como um teatro. E diz que quando as luzes se apagam, o que vai acontecer? Existe vida eterna quando se encerra tudo aqui. Imagine a sua casa como um palco. Todos os dias a sua família está encenando algo. A pergunta é, essa história glorifica a Deus ou ignora a sua presença? Os olhos do Senhor estão sobre nós, queridos. Viver Corandeu é viver entendendo que nós vivemos diante da face de Deus. E dessa forma nós podemos fazer as coisas para agradá-lo ou não. Né? Pais, vocês são os principais discipuladores. Jovens, vocês que estão aprendendo, então aprendam o que tem sido ensinado, né? E pelo exemplo quando tiver. Quando tiver, porque às vezes os seus pais nem são cristãos ainda. Os exemplos que eles te dão não são corretos. Mas a Bíblia nos ensina o que é correto. Tá bom? Famílias, lembre-se, Deus habita no cotidiano de vocês. E hoje nós temos a liberdade e a opção de mudar de plateia. Porque nós nos portamos de determinadas maneiras, dependendo da plateia que está nos observando. E nós podemos sair do cora omnibus, que é viver pensando na presença dos homens, para viver corandeu, que é viver diante do Senhor. Hoje é dia de nós vivermos corandeu, dentro de casa, no trabalho, na escola, na igreja e onde nós estivermos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Chama o pastor Zé lá fora. Ele está preocupado com a energia. Está tudo bem.